Trabalhos nesta Assembleia do dia 25 de junho de 2026. Começar por agradecer desde já a presença de todos, cumprimentar o Executivo da Junta de Freguesia, muito especialmente a Sra. Presidente, e nela todos os membros que constituem o Executivo da Junta, cumprimentar também os senhores e as senhoras deputadas e muito especialmente o público presente também. Muito obrigado pela vossa presença. Começar por referir que há 2 pedidos de substituição dos deputados do Mais MPM. O Nuno Filipe Gomes Brito está a ser substituído pela Helene Fabiano da Silva. E o Pedro Nuno Ferreira Diniz está a ser substituído pelo Rui Manuel Ribeiro Henriques Martins. Não havendo a pretensão da parte do público em intervir nesta Assembleia, iremos começar então pelo período antes da ordem do dia. Da parte dos seus deputados, alguém pretende usar a palavra? Sr. Carlos Rosa. Sr. Vasco Silva. Sr. Joaquim. O apelido Sr. Joaquim, desculpe, Rodrigues. Também da parte do Chega, da Márcia. E a Helena, do PS. Carlos Rosa foi o primeiro. Carlos Rosa foi o primeiro. Sim. Sr. Carlos Rosa, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Executivo, colegas de bancada, público presente. Vou apresentar aqui uma moção. Começaram um dia que fosse em resposta à declaração de guerra a que foram alvo. Foram 330 dias de resistência e de luta, de construção de unidade e demonstração de força, que isolaram o Governo e todos os que tudo fizeram para apoiar o pacote laboral. 330 dias que abalaram os desejos dos que achavam-se donos disto tudo e concretizaram a vitória dos trabalhadores. Os trabalhadores fizeram ouvir a sua voz e a sua força. O pacote laboral foi derrotado. E foi derrotado em todos e cada um deles e cada um destes dias. Foi assim nos milhares de plenários, reuniões de trabalhadores, ações de protesto e esclarecimento, nas milhares de conversas, encontros, documentos, contactos ao frio, à chuva, ao calor, de noite e de dia e madrugada. Foi assim na manifestação de 20 de setembro, na Marcha Nacional de 8 de novembro, na greve geral de 11 de dezembro, na manifestação de 13 de janeiro, com a entrega de mais de 190 mil assinaturas. Foi assim nas manifestações de 28 de fevereiro e 17 de abril, nas comemorações populares de 25 de abril, na grande jornada de luta de 1º de maio, na greve geral de 3 de junho. Foi assim na concentração do 18 de junho, frente à Assembleia da República, debaixo de um calor tórrido, e na participação de dirigentes, delegados sindicais e outros representantes dos trabalhadores. Na passada sexta-feira, nas galerias da Assembleia da República, no momento da votação do pacote laboral. Este foi um dos processos mais intensos de luta dos trabalhadores portugueses, uma luta que ampliou a consciência sobre o atentado que esta proposta apresentaria para os trabalhadores e os seus direitos. Uma luta que isolou o Governo PSD e CDS e como o Chega e o IL. Desde a primeira hora apoiaram abertamente esse ataque. A derrota do pacote laboral é simultaneamente uma derrota dos projetos e agendas retrógradas antidemocrática do Governo PSD-CDS e dos que o acompanharam, pelo que evidencia a força imensa que a luta organizada assume, pela confiança que amplia nas possibilidades de resistir e vencer mesmo em condições desfavoráveis, pela prova que fez da justeza de manter a luta com o elemento decisivo, não desistindo nem ficando à espera daquilo que só a luta dos trabalhadores podia decidir e decidiu. Este é o momento de enviar uma saudação aos trabalhadores da Marinha Grande pela sua luta, pela persistência, unidade e força que demonstraram.
Foram todos e cada um dos trabalhadores com a sua posição, firmeza e luta que construíram esta vitória. Força, unidade e luta que têm de continuar pela melhoria das condições de vida, de trabalho, pelo aumento dos salários, contra a precariedade e a defesa dos seus serviços públicos. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Rosa. Convido a usar a palavra o deputado Joaquim Rodrigues do Chega, se fizer favor. Então, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, excelentíssimos membros da mesa, excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia, prezados vogais e demais membros do Executivo e restante público aqui presente, muito boa noite. Após uma reflexão séria, ponderada e responsável, tomei a decisão de deixar de exercer o meu mandato na Assembleia de Freguesia da Marinha Grande em representação do Chega, passando a exercer função como deputado independente. Esta decisão não altera o meu compromisso, que assumi perante os fregueses da Marinha Grande. Pelo contrário, reforça-o. Continuarei a exercer o mandato pelo qual fui eleito, com sentido de responsabilidade, seriedade, proximidade e total transparência, colocando sempre em primeiro lugar o interesse da freguesia e da população. A minha intervenção política continuará a ser orientada pela defesa dos cidadãos, pelo acompanhamento atento dos problemas da freguesia, pela procura de soluções concretas para melhorar a vida das pessoas. Enquanto deputado independente, analisarei cada proposta, cada votação e cada decisão de forma livre, consciente e responsável. Apoiarei tudo aquilo que considerar positivo para a Marinha Grande e criticarei o que entender estar errado e apresentarei contributos sempre que esses possam servir para melhorar a nossa comunidade. Entendo que a política local deve ser feita com proximidade, respeito, verdade e transparência. Os eleitos devem prestar contas aos cidadãos, agir com clareza nas suas posições e assumir publicamente as suas decisões. A partir deste momento, cada posição que assumirei será tomada em consciência, sem imposições partidárias, sempre com total transparência perante os cidadãos. Agradeço a todos que confiaram em mim e reafirmo o meu compromisso continua firme. Servir a freguesia da Marinha Grande com independência, honestidade, transparência e respeito a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Convido a usar a palavra o deputado Vasco Silva. Queria cumprimentar todos os presentes, sem exceção. Queria apresentar uma moção. Moção. Regionalização, um imperativo democrático. Constitucionalidade, o que esta omissão em si significa, no completamento do edifício do poder local, o que está em causa na regionalização não é só o cumprimento do imperativo constitucional para a criação a nível regional na administração do Estado, é também a criação de um instrumento de combate às desigualdades e assimetrias regionais e desenvolvimento equilibrado e harmonioso do país. E ainda uma possibilidade de aprofundamento da democracia com a participação e o controlo pelas populações das decisões políticas que a elas se dirigem. Com a regionalização, há 3 possibilidades que se abrem. Primeiro, a possibilidade de se definir ao nível regional a estratégia de desenvolvimento que se pretende prosseguir, em vez de ela ser imposta de fora a partir do poder central e desligada das necessidades das regiões e das populações. Segundo, a possibilidade de estabelecer prioridades de investimento e mobilizar recursos para o seu cumprimento, tomando essas decisões a partir de órgãos eleitos pelas populações e perante as quais esses órgãos respondem. Terceiro, a possibilidade, em termos de uma efetiva descentralização e uma adequação da administração do Estado e dos seus serviços. A criação da regionalização permite o planeamento e execução de medidas dirigidas às necessidades das populações e ao desenvolvimento regional em matérias tão relevantes como a elaboração e execução de planos de desenvolvimento económico de curto e médio prazo, o apoio às atividades produtivas, a definição de prioridades de investimento em vias de comunicação ou equipamentos sociais, sejam lares, creches, equipamentos de apoio a pessoas com deficiência ou outros. O ordenamento do território e conservação da natureza e de recursos hídricos, a promoção da cultura física e do desporto, a valorização da cultura e do património.
A regionalização comporta ainda uma resposta coerente e insubstituível para dar coerência a uma clara delimitação de atribuições e competências entre os vários níveis da administração, central, regional e local, para criar condições para uma política de desenvolvimento regional com a ativa participação das autarquias e dos agentes económicos e sociais, para garantir a defesa da autonomia do poder local. Nestas circunstâncias, face à rejeição, no passado dia 24 de junho, das iniciativas apresentadas na Assembleia da República, um projeto de lei do PCP, que uma lei quadra da criação das regiões administrativas e de um projeto de resolução com programa em concreto das regiões administrativas, a Assembleia de Freguesia de Marinha Grande, reunida a 25 de junho de 2026, delibera 1. Expressar a opinião de que a rejeição destas iniciativas legislativas são uma contribuição negativa para a necessária e indispensável afirmação do poder local e das condições favoráveis para as regiões administrativas. Criam para o desenvolvimento regional equilibrado. 2. Apelar a que a Assembleia da República retome iniciativas convergentes com os objetivos que agora foram inexplicavelmente rejeitados, dando assim expressão parlamentar às reiteradas manifestações de apoio que, em palavras e discursos, a generalidade das forças políticas têm manifestado e que a recente votação desmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Convido a usar a palavra a deputada do Chega, Márcia Neto. Olá, boa noite a todos os presentes e boa noite também a quem nos está a ouvir em casa. Mais uma vez, nós vemos, o Chega vem querer realçar o que continuamos com o mesmo problema da recolha de lixo na Marinha Grande. Continuam montes de telhas, nomeadamente ao pé da minha casa e em outros locais também. Continuam telhas para serem recolhidas, entretanto as pessoas vão lá colocando também sacos de lixo, pronto. Além disso, outra questão que nós temos reparado é que à volta dos contentores de lixo há sempre muito lixo espalhado, ou seja, as pessoas põem os sacos de lixo fora do contentor, os animais ou outras pessoas vêm, abrem os sacos e depois esse lixo espalha-se pelos terrenos, espalha-se pelos passeios e não existe uma limpeza. Normalmente, os homens que recolhem o lixo, a empresa retira tudo o que está, assim, as coisas maiores. Só que depois o lixo que fica espalhado no chão, esse lixo não há ninguém que o recolha, não há uma limpeza. Na maior parte dos contentores não existe uma limpeza à volta desse contentor. Nós gostaríamos de saber se a Junta de Freguesia, se já tem alguma ideia de como é que vai resolver este problema, da limpeza à volta do contentor. Então quem é que limpa à volta dos contentores? Tá bom. Pronto, era só isso que nós queríamos falar, quais são as medidas que estão a ser pensadas para se combater este flagelo que, além de causar muito transtorno à maior parte dos marinhenses, é também uma questão de saúde pública, porque já se começa a ver também comida e coisas espalhadas à volta dos contentores. Era tudo então. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Convido a usar a palavra agora a deputada Helena Gentil, do PS. Antes de mais, boa noite a todos os presentes. Eu venho por este meio expressar uma preocupação que é partilhada por muitos cidadãos da nossa comunidade. O estado da limpeza das ruas da nossa cidade, nos últimos tempos, tem-se verificado uma acumulação crescente de resíduos em vários pontos e que compromete não só a imagem do nosso espaço comum, mas também a qualidade de vida e o bem-estar de todos nós. Uma cidade limpa é um reflexo do cuidado coletivo e do respeito pelo espaço público. No entanto, para esse objetivo seja alcançado,
É fundamental que existam condições adequadas, nomeadamente uma limpeza regular e eficaz, bem como infraestruturas suficientes para a deposição de resíduos. Assim, apelamos à Junta de Freguesia para que reforce a atenção dedicada a esta questão, promovendo uma maior frequência na limpeza das ruas, a manutenção dos espaços públicos e, se possível, um desenvolvimento de campanhas de sensibilização que incentivem a população a adotar comportamentos mais responsáveis. Estamos certos de que o empenho de todos, cidadãos e entidades locais, será possível construir uma cidade limpa, mais saudável e mais agradável de viver. Obrigado, Sra. Deputada. Antes de darmos continuidade aos trabalhos, gostaria de me dirigir ao deputado Joaquim Rodrigues. Sr. Joaquim, depois agradecia que me fizesse chegar então a comunicação que acabou de ler por e-mail, se pudesse ser, está bem? Muito obrigado. Iremos passar então ao período da ordem do dia, começando pela apreciação e aprovação... Peço desculpa. Sr. Presidente, faz favor. Sim, senhor. Pode. Os meus colegas de Executivo, os deputados da Assembleia e o público presente, muito obrigada pela vossa presença. Esta situação que foi exposta, quer pelo Partido Chega, quer pelo PS, é de facto toda real, mas a maior parte dela não tem a ver com a Junta de Freguesia. A parte do ambiente, dos contentores, do lixo junto dos contentores, de todos os resíduos que são provenientes, na sua maioria, e que se encadeou mais assiduamente depois da tempestade Christine, são da Câmara Municipal, a sua remoção, dado que também nem a Câmara nem nós têm equipamento para a remoção desses lixos. Esses lixos têm que ser recolhidos com uma máquina própria, com uma pinça, com determinadas condicionantes que obriga a que seja dessa maneira, e não é fácil recolher. E como podem verificar, não somos muito bons em cidadania e em higiene e limpeza os nossos cidadãos maranhenses, lamentavelmente. Lamento muito. Do que eu tenho conhecimento, a Câmara Municipal contratou uma máquina ou duas extra no sentido de fazer essas recolhas, e até pediu à Junta de Freguesia um funcionário para acompanhar a empresa que trazia a máquina, e andou-se semanas e semanas a fio a fazer a recolha, e hoje recolhemos, vamos lá verificar, está limpinho, e amanhã está sujo. Não há ninguém que consiga dar resposta a isto, a não ser que seja possível, mas que eu pessoalmente, me desculpem, não acredito, que a população mude de maneira de ser, que mude de caráter, tal como o PS aqui propôs, que fizesse sensibilização à população. Podemos efetivamente tentar fazê-la, mas não acredito, porque estamos, infelizmente, e isto não é uma desculpa, não é só a nossa terra que está assim. Desde que a Cristina aconteceu, as pessoas aproveitaram tudo o que tinham de lixeiras em casa para pôr na rua. E, portanto, não há máquina humana nem financeira que dê resposta a isto que a este grande fenómeno que nos está a acontecer. Não há. Por muito que nós queiramos, por muito que a Junta de Freguesia se sinta impotente para o fazer, não há máquina que dê resposta a isto. Não sabemos o que devemos fazer com a população, se calhar temos que promover encontros, promover coisas nos lugares mais recônditos, mas não é aí que acontecem as piores coisas. Há zonas específicas da Marinha onde acontece, que na minha maneira de pensar, e creio que de outros com quem já tenho falado, vêm de fora da Marinha Grande, ser aqui postos para depois a Câmara poder tirá-los, e a Câmara vai tirando conforme pode, mas não há mais nada. Não há mais nada, isto é uma palavra muito radical. Haverá mais algumas coisas a fazer que, com o tempo, os peças que nós vamos tentando minimizar essa situação.
A deservagem das ruas, que é outra coisa, aconteceu também por mais... As ervas cresceram mais rapidamente, dada a tanta chuva que houve naquela época, a tantas águas acumuladas em terras, em passeios, em caminhos, que veio tudo para os passeios e para os caminhos. Quando nós chegámos à junta, há sensivelmente 7 meses ou coisa por aí, não sei quantos, andava-se a limpar no Pilado, andava-se a limpar na Escora e na Garcia. Esses lugares já podemos lá ir outra vez, mas nós ainda não demos a volta aos restantes lugares. E não demos a volta porque, apesar do pessoal que temos, este é um assunto que temos que tentar uma solução para ele, e já o executivo anterior se batia com isto, e o anterior ao anterior, e os anteriores aos anteriores, é um facto, de facto, difícil de resolver. Nós temos à volta de 20 e alguns trabalhadores alocados a esta área. Temos um grupo que anda na Ordem, temos um grupo que anda em Casal Galega e Embra Norte e naquela zona toda, temos a empresa que faz todo o centro até à Figueiras, Boa Vista e até à Comeira, portanto, e zona industrial, e agora foi-nos possível fazer um contrato extra, um contrato que não podíamos fazer se não fosse também a Christine, porque tínhamos já um contrato feito e este foi um contrato extra, que nós aproveitámos para ir fazer a Picassinos, que não íamos há muitos meses, para fazermos a Portela, que estava imunda de ervas nos passeios e das ervas que vêm dos terrenos que estão junto aos passeios, que não têm divisão nenhuma e que estão completamente abandonados os terrenos, e depois as ervas vêm para os passeios e tapam os passeios, e aquilo é horrível. Na Várzea, na Portela, nesses sítios todos. Depois, as Figueiras também já lá tínhamos ido, já estão horríveis. A Boa Vista está péssima. A empresa anda a saltitar. Já chamámos a empresa, com o qual temos ainda contratado até o momento, já fizemos novo procedimento concursal. A empresa é Ecoambiente, que veio reforçar as equipas e até aos sábados tem vindo trabalhar para limpar determinadas zonas. Mas é impossível porque não vão conseguir fazê-lo. Eu já constatei isso. Mas eles estão a dar o seu melhor e temos uma pessoa só alocada a esse serviço, uma colega de executivo, que é a Renata, que está alocada a trabalhar com eles e andar com eles na rua, para fazer Picassinos, Portela, como já referimos, vai novamente ao Pilado, à Garcia, à Escora, ainda vai fazer mais lugares que eu não me recordo agora, porque tínhamos acabado de fazer... A Ordem não íamos lá há uma série de anos, temos andado agora na Ordem. Portanto, não é possível prometermos mais do que aquilo que podemos fazer. Conseguimos arranjar agora uns grupos mais pequenos dos nossos, dividimos as 3 equipas num pequeno grupo para ir fazer São Pedro do Mel, porque estamos na época balnear e São Pedro do Mel também é nosso. São muitos, muitos, muitos quilómetros. E, portanto, estamos a dar o nosso melhor. Essa limpeza de lixos e essa lavagem tem a ver com o ambiente, da parte do ambiente da Câmara Municipal da Marinha Grande, que eu sei que eles também estão a tratar disso. De modo nenhum a Junta tem uma equipa de limpeza que vai limpar e lavar passeios. Não tem. Não tem contratada, não pode contratar, nem tem verbas já para contratar, nem lei que lhe permita fazer novo concurso. Portanto, é só tudo uma série de condicionantes que não nos deixam trabalhar mais que aquilo. Todos gostamos da nossa Marinha Grande, eu também a adoro e gostava de a ver mais limpa, mas sou impotente para conseguir concretizar esse assunto, porque agora estas chuvinhas que hoje vimos são mesmo maravilhosas para as nossas ervas voltarem a subir e a crescer, aquelas que há pouco tempo foram retiradas em Casal Galego, nas Trutas, na Amieira, já estão a eclodir por aí, e o que é que nós fazemos? Se cada um de nós conseguir à nossa porta, com um seixinho, tirar um bocadinho, minimizamos. E isto é um apelo que vos deixo, não é uma imposição, é um apelo que vos deixo para poderem ajudar a fazer isso e dizerem aos vossos amigos que tenham condições de saúde, que se puserem ao sábado um bocadinho à tarde, se não trabalharem, limparem um bocadinho à sua porta, era bom que nos ajudassem a manter a Marinha mais limpa, que nós estamos impotentes para isso. Mas estamos a dar o nosso melhor. Já demos tudo, já demos financeiramente, já demos com os concursos possíveis que a lei nos permite, já demos com o nosso pessoal, é o que temos conseguido fazer. E creio isto que respondo à deputada Helena e à deputada Márcia. Não, Márcia, também respondo, não é?
portanto, nós temos consciência do que está a acontecer. A grande parte desses lixos que referiu, desses lixos que estão amontoados, que nós a princípio ainda tirámos alguns, ainda tivemos pessoal para ir tirar alguns, agora é impensável. O nosso pessoal não se consegue dividir mais. E vocês sabem que na última Assembleia, quando aqui falámos que o nosso mapa de pessoal ou o nosso orçamento já tem quase, em pessoal, quase 50% da possibilidade que não pode ter mais de 50%, já tem 49 para 2 pessoas no exterior, já está aberto, está a ser agora colocado nas plataformas e mesmo assim 2 pessoas vão nos ajudar mais um bocadinho. Mas depois temos as máquinas que avariam, temos a máquina grande que está avariada, que foi avariada na Cristine e que está em reparação já na eventualidade da situação dos incêndios, dela nos poder vir a ajudar, caso eles venham a acontecer, ela já está a ser reparada, já fizemos um procedimento para a sua reparação e, portanto, estamos atentas e com cuidado a todas essas situações que agora o verão nos pode vir trazer, que peço-vos com sinceridade que, como de uma cidadã para os meus amigos cidadãos, que tenham alguma condescendência e que colaborem dentro do que for possível, que da nossa parte já esgotámos as nossas possibilidades. Nunca se esgotam todas, mas esgotámos a maioria das nossas possibilidades de fazer limpeza. E penso que falei sobre, se consideram que a resposta está dada, está bom? Muito obrigada. Já temos 9 minutos passados, Dona Isabel. Muito obrigado. Depois desta resposta da Sra. Presidente da Junta, iremos então proceder à votação das moções apresentadas, quer pelo deputado Carlos Rosa, quer pelo deputado Vasco Silva. Iríamos começar então pela primeira moção apresentada pelo Sr. deputado Carlos Rosa, que tem a ver com a moção, tem a ver com o pacote laboral que foi derrotado pela vitória da unidade da luta dos trabalhadores. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção dos deputados do Chega, portanto, 1, e dos deputados do Mais MPM. 2, 4, 5, 3, 8. 8 abstenções. Quem vota a favor? 1. PS e CDU votam a favor e também o deputado independente, Sr. Joaquim Rodrigues. 11. Aprovado por maioria, 11 votos a favor, 8 abstenções. Passamos à votação da segunda moção, que tem a ver com a regionalização, apresentada pelo Sr. Vasco Silva. Quem vota contra? Vota contra os deputados do Mais MPM, 5 votos contra. Quem se abstém? Voto do Sr. Deputado Independente. Quem vota a favor? Vota a favor os deputados do PS e da CDU, portanto 11 votos a favor, aprovado por maioria. Agora sim, iremos dar continuidade então à nossa ordem de trabalhos. Vamos começar por pôr à apreciação a ata, que era a ata 21, que já há muito que era reclamada pelos deputados que estiveram no mandato anterior, para que esta ata fosse apresentada. Ela foi apresentada, foi dado conhecimento aos seus deputados. Irei passar a ler a minuta de apreciação. No âmbito do ponto 3.1 da ordem do dia, intitulado Apreciação e Aprovação das Atas Anteriores, e nos termos da competência prevista no número 1 e no número 2 do artigo 14º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, foi remetido aos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia e deputados cessantes a proposta da ata 21 referente à ação ordinária de 18 de 9 de 2025. Tendo sido por estes aprovada por unanimidade, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para apreciação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após a análise do documento presente,
e em cumprimento do preceituado do número 1 e do número 2 do artigo 14º do referido normativo legal, apreciou o documento e tomou conhecimento do seu conteúdo. Os documentos em apreciação tiveram um parecer apreciativo pelos deputados desta Assembleia de Freguesia. Portanto, é apenas uma minuta de apreciação, não vamos pôr à votação, porque a maioria dos deputados que estavam no mandato anterior já não se encontram presentes, foi-lhes dado conhecimento e ninguém manifestou algo contrário, portanto, à aprovação da ata. Passamos então à apreciação e votação da minuta de deliberação da ata da Assembleia anterior, que é a ata número 4. Passarei a ler a minuta de deliberação. No âmbito do ponto 3.1 da ordem do dia, intitulado Apreciação e Aprovação das atas anteriores e nos termos das competências previstas no número 1 e número 2 do artigo 14º, número 4 da sessão ordinária de 28 de 4 de 2026, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para apreciação e votação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise dos documentos e em cumprimento do preceituado do número 1 e número 2 do artigo 14º da lei e a referência, deliberou. Quem vota contra? Quem se abstém? Três abstenções. Ana Paula André, o deputado que está em substituição, que é o Sr. Rui Martins. E da parte do Chega há também alguém que é o Sr. Deputado, já agora o nome, desculpe. António, desculpe. Bruno. Quem vota a favor? Há 16 votos a favor. Aprovada por maioria. Iremos passar ao ponto 3.3. 3.2, peço desculpa, que tem a ver com a apreciação do relatório de atividades do segundo trimestre do ano 2026, nos termos do disposto à linha E do número 2 do artigo 9º da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais. Começo por questionar os senhores deputados, se alguém quer usar a palavra relativamente a este ponto. Deputada Susana Cândido, faz favor. Boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sra. Presidente da Junta, Sras. e Srs. membros da Assembleia, Executivo, público presente e quem nos ouve lá em casa. Relativamente ao apoio psicológico disponibilizado pela Freguesia, a bancada do PS gostaria de solicitar um esclarecimento sobre a decisão de encerrar a lista de espera para novas inscrições. Temos dificuldade em compreender esta opção, uma vez que o encerramento da lista de espera implica, na prática, a impossibilidade de registrar novos pedidos de apoio. Consequentemente, deixa de ser possível conhecer a dimensão real das necessidades da população nesta área. Uma lista de espera, para além de refletir uma necessidade efetiva, constitui também um importante instrumento de avaliação da procura e de planeamento da capacidade de resposta dos serviços. O seu encerramento pode conduzir a uma percepção distorcida das necessidades existentes da freguesia, ocultando potenciais situações de carência de apoio psicológico. Assim, questionamos o Executivo sobre os fundamentos desta decisão e sobre que mecanismos estão a ser utilizados para monitorizar e avaliar as necessidades da população. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se do Executivo alguém quer usar a palavra para dar resposta. Faz favor. Então, boa noite a todos, os presentes. Susana, há um regulamento por parte do Gabinete do GAP, do Apoio Psicossocial, e prevê que em lista de espera, estando já 20 utentes, encerra-se, para não dar falsa esperança
a quem está na lista. Porquê? Porque pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como é que funciona essa triagem? Temos a nossa técnica de ação social, Elizabeth, que faz a triagem, tem uns procedimentos interinos, que faz a triagem e aloca as pessoas na lista de espera. Neste momento, até a nutrição já tem 22 pessoas em lista de espera, o que vai ficar agora suspensa também para novas inscrições. Futuramente abrirá, não é? Consoante a necessidade e o andamento das consultas. Nós regemos-nos pelo regulamento interno do GAP. Tem sempre, Susana, porque há processos que encerram. Ok? Não é fidedigno, não é dizer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Também não tenho capacidade para dizer isso, se calhar, mas posso perguntar às 2 nossas psicólogas e posso trazer uma resposta mais plausível se achares que merece ou carece disso. Mas é mesmo pela situação, a triagem é sempre feita, tem a ver também com os índices e regulamento que é feito pela técnica social. E tens mais alguma questão? Mas se tiveres, eu posso levar a pergunta e posso trazer nada. Muito obrigado, Sra. Cristiana. Não há mais questão nenhuma relativamente a este ponto 3.2. Passaríamos então para o ponto 3.3, apreciação e votação do Regulamento de Funcionamento da Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia da Marinha Grande, nos termos do disposto à linha F do número 1 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais. Penso que todos nós recebemos o documento. Não sei se algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão, quer intervir. Deputada Ana Paula André, faça favor. Então, ok, parece-me bem. Eu limitei-me a ter o procedimento que habitualmente temos tido ultimamente, que é à intervenção e depois às explicações. Mas faz favor, se alguém do Executivo... Ok. Certo. Então, chamaria então o engenheiro Pedro Borges, o coordenador de Proteção Civil Municipal, para nos ajudar aqui a perceber então esta proposta. Tenho. Ela desligou. Já está. Ora, Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento toda a mesa. Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todo o Executivo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores do público. Antes de mais, muito boa noite. Antes de mais, agradecer o convite para vir aqui a esta Assembleia e para poder esclarecer e dar alguma explicação de melhor a fundamentar a decisão dos deputados relativamente àquilo que é proposto, que é o regulamento de funcionamento da Unidade Local de Proteção Civil. Eu, se me permitirem, tinha aqui uma pequena apresentação, são 13 slides, espero não vir amassar muito, mas de forma a ter, eu poderia fazer aqui uma exposição assim mais avulso, mas de forma a poder encadear aqui o pensamento e a ideia, iria fazer esta apresentação com a vossa autorização. Então, explicando aqui logo numa fase muito inicial, fazendo o enquadramento do que é a Unidade Local de Proteção Civil, portanto, há aqui um momento, há umas décadas atrás, sensivelmente há 20 anos, que há uma mudança de paradigma no que é o sistema de proteção civil a nível nacional. E essa mudança dá-se em 2006. Porquê? Por causa dos incêndios de 2013 e 2005, que fizeram que houvesse uma alteração de paradigma daquilo que era o Sistema Nacional de Proteção Civil. E em 2006 houve a maior alteração legislativa que há memória no nosso país, só antes, em 1993, com a criação formal do que era a proteção civil em Portugal. Portanto, e em 2006 dá-se a saída então de várias leis estruturantes, nomeadamente começando pela Lei 27 de 2006, que entretanto
já sofreu uma série de alterações, que é a Lei de Bases de Proteção Civil e, entre outras coisas, define muito concretamente o que é o papel das autarquias, nomeadamente as juntas de freguesia. Depois, logo no ano seguinte, saiu a Lei 65 de 2007 e a Lei 65 de 2007 visa a criação e a organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil. É nesta fase que a lei consagra nas câmaras municipais a existência de um Serviço Municipal de Proteção Civil. À data foi requerida que esse Serviço Municipal de Proteção Civil era responsável, era um comandante operacional municipal, uma designação que era COM, que usava-se, era COM, o COM, Comandante Operacional Municipal, que comandava as forças dentro do município. Rapidamente se percebeu que era um comandante sem forças, era um comandante que não tinha quem comandar, e isso, em 2019, caiu por terra e deu lugar ao que é, hoje em dia, o Coordenador Municipal de Proteção Civil, que é a função que eu assumo ao dia de hoje. Portanto, nesta Lei 65, já no número 8, dizia a Junta de Freguesia pode liberar a existência de uma Unidade Local de Proteção Civil, e é aqui a primeira vez que existe a referência da Unidade Local de Proteção Civil. A lei, depois o Decreto-Lei 44 de 2019, é uma redação já posterior da Lei 65. Portanto, não se consegue analisar o Decreto-Lei 44 sem ter a Lei 65 apensa para poder fazer o desmembramento do que é os Serviços Municipais de Proteção Civil, como é a Organização Municipal de Proteção Civil. Portanto, e aqui o que é uma Unidade Local de Proteção Civil? Isto vem, pelo menos, explícito no regulamento que hoje vai ser submetido à votação, mas eu tentei aqui simplificar, não quis fazer um copy-paste, se me permite a expressão, do regulamento para aqui, mas também tentar simplificar e desmistificar aqui alguma questão que possa existir. O que é a Unidade Local de Proteção Civil? É uma estrutura principalmente de proximidade à população. Este é um dos patamares-chave da Unidade Local de Proteção Civil, e também é assim, é esse o motivo pelo qual ela é designada como Unidade Local de Proteção Civil, e podia ser só Unidade de Proteção Civil ou outra coisa qualquer, mas não, fala mesmo em local, mesmo para dar essa proximidade. É criada por deliberação pela Assembleia de Freguesia, presidida pelo Presidente de Junta de Freguesia, vocacionada para prevenção, preparação, apoio de proximidade, complementar às entidades de proteção civil, voluntária e de serviço público. Portanto, sempre num cariz de apoio e não de subsidiariedade e não de substituição. O que é que uma Unidade Local de Proteção Civil não é? Não é uma força, um serviço ou agente de proteção civil. Não é também um corpo de bombeiros ou uma estrutura de socorro. Não é isso que lhe é exigido, apesar de alguns desses elementos, depois da formação, ter algumas competências que poderão fazer, ou até nestas unidades locais de proteção civil, por exemplo, dando aqui o exemplo de um processo que até já está um pouco mais avançado aqui no Conselho, que é a Unidade Local de Proteção Civil da Moita, na freguesia da Moita, um dos elementos é bombeiro, portanto, ele tem essa vocação e tem essa capacidade. Não é isso que é exigido para a Unidade Local de Proteção Civil. Não é uma estrutura de comando operacional autónomo, não é polícia administrativa ou fiscalização coerciva, portanto não lhe compete fazer esse trabalho. Não substitui entidades legalmente competentes para a execução dos trabalhos que são preconizados no Sistema Nacional de Proteção Civil. É uma estrutura, não é uma estrutura que cria riscos ou duplica competências. Então, mas afinal, para que é que serve esta Unidade Local de Proteção Civil? Informação pública, vigilância e alertarmos as entidades competentes para uma situação que possamos ver, preparação comunitária, apoio de proximidade, o conhecimento do território e a reposição da normalidade. Se nós olharmos um pouco para aquela fase que passámos em janeiro, que nós ainda, pelo menos o Serviço Municipal de Proteção Civil, ainda passamos, portanto ainda não largamos
a ficha do 28 de janeiro até agora, se olharmos para cada uma destes cartões, consegue-se perceber que foi aquilo que cada um de nós fez aqui no município. Prestámos informação, fizemos vigilância e alertamos as entidades, preparámos o nosso vizinho, preparámos os nossos amigos, os nossos pais, demos apoio de proximidade, usámos as pessoas que mais conhecimento tinham no território para poder debelar uma ou outra situação e ajudámos todos a repor a normalidade. Aliás, situação que ainda hoje o fazemos. Bom, o que é que faz concretamente? Isto aqui, vou passar um bocadinho à frente, porque isto são as competências que estão no artigo 11 do próprio regulamento. Ele desmembra um pouco aquilo que são as funções, mas eu queria dar aqui, denotar só, e não vou estar aqui a elencar cada um deles, mas só chamar a atenção para a primeira palavra de cada ponto, o verbo divulgar, apoiar, identificar, apoiar, colaborar, apoiar, disponibilizar, apoiar, colaborar, apoiar, manter e outras funções de apoio. O que é que denota aqui? E não me vou cansar até ao final de dizer, esta é uma unidade de apoio. De apoio àquilo que são as entidades competentes, de apoio à Junta de Freguesia, à Presidente de Junta de Freguesia, à população. Como no regulamento, no artigo 6 e 10, quem é que compõe esta Unidade Local de Proteção Civil? O Presidente de Junta de Freguesia, está consagrado no artigo 7 da Lei 65 de 2007, na sua redação atual pelo Decreto-Lei 44 de 2019. Por proposta, no regulamento, é designado um coordenador da Unidade Local de Proteção Civil, que é designado pelo seu Presidente, que gera o funcionamento, é o elo de ligação entre os elementos e a Presidência, mantém informado e atualizado, e os elementos da Unidade Local de Proteção Civil. Quem são estes elementos? Cidadãos ligados, portanto isto está elencado no regulamento, aceitação expressa das regras e aqui uma particularidade, no máximo existe uma Unidade Local de Proteção Civil na freguesia. A lei também diz que a Unidade Local de Proteção Civil pode ser partilhada entre duas freguesias. Mas, se me permitem aqui a brincadeira, a freguesia da Marinha é tão grande que até dava para partir em 4 e ter 4 unidades locais de proteção civil. Portanto, acho que aqui não se põe ter aqui um parceiro, sendo que a lei assim o permite. Portanto, este desenho aqui é um desenho também muito sumário de como é que se articula a Unidade Local de Proteção Civil com os vários parceiros. Eu só meti aqui os bombeiros e a GNR Forças de Segurança, mas os agentes de proteção civil são vários. Mas aqui só para denotar que há uma ligação hierárquica com a Junta de Freguesia, comunicações privilegiada com o Serviço Municipal de Proteção Civil e, naturalmente, que com os agentes de proteção civil, quando estão no local, poderem dialogar, conversar, articular com os agentes de proteção civil, neste caso os bombeiros, a GNR, ou outros que estejam no local, tem este organograma de funcionamento. Aquilo que está mais acima do castanho é a Comissão Municipal de Proteção Civil, que apesar de ser deliberado aqui o regulamento e a criação da Unidade Local de Proteção Civil, só quando for à reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, que é composto por 17 entidades, em que o Sr. Presidente de Câmara é a Autoridade Municipal de Proteção Civil e Presidente da Comissão Municipal de Proteção Civil, ele será submetido à Comissão Municipal de Proteção Civil para a homologação e só depois de parecer da Comissão Municipal é que ela fica efetivamente criada. Bom, como funciona no terreno? A identificação dos riscos, mapear a população vulnerável, manter o conhecimento atualizado, apoiar e participar em campanhas de sensibilização, isto em prevenção. A emergência, ser o elo de ligação de proximidade, sinalizar as ocorrências, apoiar o alerta, manter informada a população, sempre que esteja no local, evacuar e realojar, portanto, ajudar a identificar estas pessoas, não é a função
da Unidade Local de Proteção Civil fazer a evacuação e os realojamentos. Mas o conhecimento de proximidade que esta equipa, estas pessoas, estes voluntários têm com o território, vai ser fundamental para a sinalização dos serviços, para, seja serviços de ação social, seja serviços de proteção civil, para as autoridades, que isto é uma competência exclusivamente das suas casas, e depois o realojamento é feito pela Segurança Social ou pela Ação Social, a componente que é das entidades competências. Mobilizar recursos da Junta, isto aconteceu na Cristine, não há unidade local de proteção civil, mas vários elementos da Junta foram alocados àquilo que eram as operações, e a ligação ao Serviço Municipal de Proteção Civil com um canal direto com o serviço. De referir que a Junta nunca fica sozinha na crise. Bom, o que é que ganha a freguesia? Um canal formal com o Serviço Municipal de Proteção Civil, alguém que apoia e conhece o terreno. Não se trata de uma nova responsabilidade, isto não é uma transferência de competências que a Câmara faz ou que o Serviço Municipal faz na Junta de Freguesia, mas eu gostava de elencar, porque tudo isto culmina naquilo que é a organização, a formação e a capacitação. Estes são os três grandes pedras basilares que a freguesia, os fregueses, ganham com a constituição de uma unidade local de proteção civil. Aqui só dizer que a ULPC formaliza um papel que na verdade, ela já desempenha naturalmente e que é, naturalmente, uma competência da atribuição pelo regime jurídico de autarquias locais, da Junta de Freguesia e competências também do Presidente de Junta. Bom, isto é um processo de construção. A ULPC só irá vingar se nós acreditarmos no processo. Também numa outra freguesia que nós constituímos um programa muito interessante, que é a Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, e quando fizemos um exercício, houve um colega meu de Figueiró dos Vinhos que veio até a Marinha Grande e chegou ao pé de mim e eu disse: "Epá, Miguel, então estás aqui?" E ele virou-se e disse: "Epá, olha, venho aqui ver porque é que a tua resulta e as minhas não." E no final perguntei-lhe: "Então, que é que... Pá, é que aqui as pessoas acreditam, lá em cima nas minhas pessoas não acreditam nisto." Portanto, este processo só vai vingar se nós acreditarmos no processo, se nós alimentarmos o processo, se nós fomentarmos o processo. Não tenhamos ilusões que em qualquer processo de voluntariado há pessoas que entram, há pessoas que saem, há umas pessoas que se chateiam, há outras pessoas que são mais dedicadas e outras que não. Mas o fundamental é que este processo seja dinamizado e nós, ao nível do Serviço Municipal de Proteção Civil, faremos tudo o que está ao nosso alcance, com os parques de recursos que temos, para tentar fomentar e alimentar e dinamizar todo este processo. O regulamento é só para seguirmos construindo e, passo a passo, conscientes daquilo que estamos a fazer. Bom, os próximos passos, caso seja dada a aprovação, é o envio seguinte para a Comissão Municipal de Proteção Civil, para o parecer vinculativo da criação. Após este parecer, a constituição formal com a nomeação do coordenador e o registro dos elementos, portanto, isto ao nível da freguesia, e depois, quando estiver tudo isto formalizado, iniciaremos, e isso vai ser o Serviço Municipal de Proteção Civil com a ajuda dos agentes de proteção civil locais, GNR, PSP, Bombeiros, ICNF, que também são agentes, a Autoridade de Saúde Pública, que também é agente, todos os agentes que nós necessitarmos para formar, que temos já uma proposta que são 6 módulos, será uma formação, capacitação feita pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. Esse também é o nosso compromisso. Portanto, trata-se, sim, de um passo responsável para a nossa comunidade. Permitam-me dizer, nossa comunidade, eu não sou habitante aqui no Concelho da Marinha Grande, sou aqui no Concelho de Leiria, mas já cá estou há imenso tempo e convivo com a população da Marinha diariamente. Costumo dizer que passo mais tempo na Marinha do que passo tempo na minha casa. Portanto, permitam-me dizer que a nossa comunidade trata-se de um regulamento sólido, baseado na lei e também consultado várias dezenas
de regulamentos. É também um regulamento, no meu entender, conservador, portanto, é uma proposta, podia ser feito aqui uma proposta, eu vi regulamentos, coisas que, coisas que de facto não estão dentro daquilo que é o expectável, com equipas de intervenção, de sinalização, que eu acho que não faz sentido isso, porque aí está-se a substituir serviços. Não traz um ónus de responsabilidade ou transferência de competências para a Junta e é, naturalmente, uma lição aprendida que a Christine, o dia 28 de janeiro e os dias seguintes, nos trouxeram. E é, naturalmente, a preparação e a construção de uma comunidade mais resiliente que eu julgo ser e acredito que na Marinha Grande vai vingar. Era só isto que eu trazia para vos dizer, mas gostaria de quebrar aqui um bocadinho o protocolo e pedir aqui a licença para me dirigir a todos vós, que penso que não irei ter uma outra oportunidade tão breve pela Proteção Civil na Marinha Grande. Queria agradecer a cada um de vocês pelo esforço, pelo trabalho que desenvolveram desde o dia 28 de janeiro. Muitos de vós eu estive frente a frente, lado a lado, vivos por trás, vivos pela frente, certamente também me devem ter visto, e queria dirigir um agradecimento particular a cada um de vós, pelo vosso trabalho, pelo vosso esforço e principalmente pela vossa resiliência. Muito obrigado. Estou naturalmente disponível para algum esclarecimento que tenham relativamente a este. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Pedro. Não sei se algum dos seus deputados quer questionar o Sr. Engenheiro ou quer usar a palavra. Na palavra, André, faz favor. Tem que ser de óculos. Já não vai lá sem óculos. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sra. Presidente e membros do Executivo, colegas deputados, público em geral, espero que estejam todos bem. Após a análise do Regulamento da Unidade Local de Proteção Civil, considera-se que o documento estabelece adequadamente o enquadramento jurídico da futura unidade, define as suas competências gerais e assegura a articulação com os serviços municipais de proteção civil. Congratulo-me também com a presença do engenheiro Pedro Borges, que certamente esclareceu-nos e deu-nos aqui de uma forma clara as informações para as ULPCs. Durante o mandato anterior, tive a oportunidade de reunir com o engenheiro Pedro Borges para me inteirar do que eram as ULPCs, porque desconhecia grande parte do seu funcionamento. Tinha dúvidas, que gentilmente me esclareceu, e à data manifestei algumas preocupações, e estas preocupações ainda continuam. Sou a favor das ULPCs, isto que fique claro. É um assunto de veras importante para se decidir sem uma profunda reflexão. E isto que vou dizer agora é no meu caso. Infelizmente, no prazo de 48 horas, eu não consegui, pelos motivos profissionais, ler de uma forma rigorosa e fazer uma análise rigorosa ao regulamento. Li na transversal, mas restam-me aqui algumas dúvidas. E peço desculpa se alguma daquilo que eu vou dizer está expresso no regulamento e eu não consegui interpretar. Com esta leitura transversal, e mais uma vez reforço então o pouco tempo que tive, comparei o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Marinha Grande e na página 29 do mesmo documento, uma versão de março de 2023, que eu suponho, depois corrija-me se eu estiver errada, há 6 pontos que são responsabilidades da Junta de Freguesia. Portanto, isto não está aqui a ser debatido, mas há aqui um ponto que me preocupa, que é, não vou aqui ser extensa a ler os 6 pontos, mas um deles que é a limpeza de valetas, aquedutos e linhas de água, desobstrução de vias, demolições, remoção de destroços. Eu questiono-me se a Junta de Freguesia, e conhecendo ele a Junta e sabemos todos a dificuldade que tem em recursos humanos, se tem a capacidade para cumprir esta parte do plano municipal, se há recursos suficientes. Daquilo que li ainda, tenho aqui 2 questões que são aquelas do regulamento que me estão aqui a saltar à vista. Primeiro, na admissão dos elementos,
refere o regulamento que depende de um perfil adequado, mas não esclarece critérios objetivos do que é o perfil adequado para ser voluntário, até para nós podermos também espalhar esta informação. E depois há uma preocupação, que já era a minha preocupação anteriormente, que é o financiamento e a sustentabilidade. O regulamento remete para o apoio financeiro para um protocolo com o município. Não sei se já há protocolo ou se o município está disposto a apoiar. Sabemos nós que a Junta de Freguesia é sempre parca em recursos financeiros. Que custos se prevê para fardamento, viatura, se for o caso, contratação do tal coordenador, seguros, formação, comunicação, outros equipamentos? Isto são algumas questões, porque, de facto, e reforço que sou a favor, mas também me preocupa a parte financeira, ter alguma estrutura, haver sustentabilidade para podermos avançar com estas BLPCs. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Presidente. Engenheiro Pedro, faz favor. Ninguém se manifestou anteriormente. Engenheiro Pedro, faz favor. Bom, muito obrigado pelas questões. Vou tentar esclarecer aquilo que eu entendo que está ao nível das minhas funções para esclarecer. Plano Municipal de Emergência. O Plano Municipal de Emergência é o instrumento de planeamento mais importante que o município tem em termos de emergência. Naturalmente, não estou a dizer nada de novidade. E que o Plano Municipal de Emergência, aquilo que consta do Plano Municipal de Emergência visa essencialmente definir, em contexto de emergência, aquilo que as entidades podem fazer e que, naturalmente, o que nós fizemos, eu fiz parte desta revisão de 2023, é um plano de terceira geração, devidamente amadurecido, portanto, não é um plano que nasceu em 2023, é uma continuação de há vários anos. O Serviço Municipal de Proteção Civil da Marinha Grande é o serviço municipal mais antigo do Distrito de Leiria, pelo menos para não fazer conta mais à volta. Portanto, tem um conhecimento sobre aquilo que são as operações necessárias e teve eventos catastróficos suficientes para amadurecer aquilo que é a resposta em contexto de emergência. E aquilo que está no plano de emergência é exatamente isso. Ninguém está a exigir que a Junta de Freguesia vá limpar valetas, vá fazer todos esses pontos que evidenciou, mas posso dizer que durante a Cristina a Junta de Freguesia fez tudo isso e mais. Eu sou, enquanto pessoa e enquanto técnico, eternamente grato à Junta de Freguesia da Marinha Grande, em todos os executivos desde que cá estou, junho de 2020, que foi quando cheguei. Especialmente aqui, durante a Cristina, a Sra. Presidente disponibilizou-nos o encarregado, porque era a pessoa que era necessária para operar uma máquina. Durante 15 dias ele teve afeto ao Serviço Municipal de Proteção Civil, quase em exclusivo, e que foi uma peça fundamental, fundamental. Permitam-me aqui também dizer isto em jeito de brincadeira, porque também já o disse, se não fosse o respeito que eu tivesse pela Presidente Isabel, já tinha feito ali uma forma do Pedro Alfeado também vir para o meu serviço, porque de facto é uma pessoa excepcional, não retirando qualquer um dos outros. Relativamente ao regulamento, eu tenho de fazer aqui a meia-culpa, porque este regulamento é uma proposta que eu fiz a todas as juntas, que eu deveria ter referido isso na apresentação, mas passou-me, lamento, que é, este regulamento não vem condicionar aquilo que é o voto da Assembleia de Freguesia, era o que mais faltava. Os seus deputados são naturalmente livres de votar e incorporar as alterações que necessário devem. Mas quando fiz essa proposta à Sra. Presidente foi tentar generalizar e deixar em aberto aquilo que é necessário e não estar aqui a condicionar aquilo que é um perfil de uma pessoa que nós estamos a idealizar que depois procurando não vamos encontrar.
Foi por aí a questão da admissão. Falta só a questão do financiamento, não é? Naturalmente que essa questão do financiamento eu não me irei pressionar, não me irei pronunciar, porque a mim compete-me de facto a evidenciar a necessidade, a mais-valia e naturalmente que é uma competência da Junta de Freguesia. Portanto, nesse ponto, naturalmente que deixarei aqui à consideração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Da parte do Executivo. Por favor, Cristiana. Cara deputada Ana Paula André, a lei número 75/2013, de 12 de setembro, prevê a entrega dos documentos no mínimo 48 horas. Antes, se não vos chegou mais cedo, foi porque não tivemos capacidade para vos fazer chegar mais cedo, como fizemos na Assembleia anterior, uma semana antes. Em resposta... Pronto. Sim. Em relação... Desculpa, a questão... Financiamento. Hoje tivemos uma reunião com o Sr. Presidente Paulo Vicente na Câmara Municipal, ao que não era esse o intuito, mas por acaso abordámos a questão das ULPC. Uma questão prioritária e de estrita colaboração com o município da Marinha Grande. Portanto, não estamos sozinhos. Vamos tentar responder na melhor das nossas... Estou um bocadinho nervosa, porque a importância das unidades de proteção civil, isto veio mexer com este Executivo, porque passámos por uma catástrofe e ainda estamos todos a recuperar dela. E é uma necessidade premente para conseguirmos dar resposta e até, indo ao fundo da questão, salvar vidas. Agradeço, Dr. Pedro Borges, foi o nosso convite para vocês ficarem extremamente esclarecidos e da importância deste regulamento, que sejam sensíveis, porque ainda hoje dizia assim à minha sobrinha: olha Mariana, os teus bisnetos, porque ela estava a reclamar, porque é que tem que estar a chover no verão? A tia teme que não seja os teus filhos, mas talvez os teus bisnetos não vão ter esta terra para pisar, por causa do aquecimento global e as altas temperaturas que a Terra... E isto vai explodir, mas a ti não vai estar cá. Portanto, cuida do teu planeta. E é assim que nós, como munícipes e cidadãos, temos que tomar. E isto das ULPCs é emergente, porque este Executivo deu a vida a 28 de janeiro, está aqui vivo e vocês têm consciência, não é preciso estar... E sob a coordenação daquele Dr. Pedro Borges, que foi a nossa mais-valia na Marinha Grande. Tenho dito. Obrigada. Obrigado, Cristiana. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Depois destas explicações, estamos todos esclarecidos. Podemos avançar, então, para a leitura da minuta de deliberação. Sem óculos. Eu bem querido. Minuta de deliberação. No âmbito do ponto 3.3 da ordem do dia, intitulado Regulamento de Funcionamento da Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia da Marinha Grande, e nos termos da competência prevista na alínea F do número 1 do artigo 9 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, foi apresentada a proposta de Regulamento de Funcionamento da Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia da Marinha Grande, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para a percepção e votação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise dos documentos e em cumprimento do preceituado na linha F do número 1 do artigo 9 da lei em referência, deliberou. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções de favor. 16 votos a favor. Aprovado por maioria. Dada a importância do documento e a obrigatoriedade que existe na lei de as juntas de freguesia terem estas unidades criadas, se não se importasse, eu pedia aqui uma salva de palmas para este momento.
Muito obrigado. Passaríamos ao nosso último ponto da ordem do dia, 3.4, que é a informação da situação financeira nos termos do disposto à linha E do número 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais. Sr. Elemento Executivo, faça favor. A Renata Pereira. Ora, boa noite a todos, boa noite, Sr. Presidente da Mesa e Mesa, colegas do Executivo, deputados, público presente. Eu estou aqui para apresentar o dinheiro que temos, o resumo diário de tesouraria. Relativamente a esta situação, temos em caixa, ao dia de hoje, 315,97 € e nos bancos temos um total de 666.148,14, o que dá um total de disponibilidades de 666.464,11 cêntimos. É o que temos para apresentar hoje. Boa noite e obrigada. Muito obrigada. Sou membro do Executivo, Renata Pereira. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão a colocar relativamente a este assunto. Não havendo questões a colocar, damos por terminado então esta Assembleia. Muito obrigado a todos e até setembro. Umas boas férias para todos.